Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Nós que fazemos a Rede Século XXI estamos imensamente gratos e honrados pela sua honrosa audiência. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre o sexto mandamento da Lei de Deus, guardar a castidade, e no programa anterior começamos a falar do terceiro pecado contra a castidade. Já tratamos do primeiro, que é a luxúria. Tratamos do segundo, que é a masturbação. E tratamos ontem do terceiro pecado, que é a fornicação. Hoje nós vamos responder a essa pergunta: o que é que a Bíblia diz sobre a fornicação? Há várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que tratam desse pecado. Hoje vamos citar apenas uma, porque o tempo é exíguo, é pouco, mas a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, contém uma advertência bem precisa, um recado bem claro, uma ordem bem contundente quanto a esse pecado, essa ofensa ao sexto mandamento da lei de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vamos ao texto. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. É verdade, preciso fazer essa pontuação, que na Bíblia a fornicação, dependendo do contexto, tem um sentido mais amplo. Por exemplo, a idolatria, chamada às vezes de fornicação no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, porque a idolatria leva uma pessoa a adorar falsos deuses. Ou seja, a esponsalidade, o homem só pode ter o seu coração desposado pelo único Deus. Só Deus, o verdadeiro, pode desposar o seu coração. Quando o homem procura deuses, pratica a idolatria, ele está cometendo a fornicação, ou seja, está procurando o prazer espiritual fora da única relação permitida, que é com o seu Criador, o único Senhor. Então, a palavra fornicação, ela, dependendo do contexto na Bíblia, ela pode ter vários significados. Pode representar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de ofensa a Deus, pode ser enquadrada nessa categoria bem genérica, fornicação. Mas aqui, o sentido é sexual, exatamente porque o apóstolo Paulo diz: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Aqui o sentido é marcadamente sexual. Vimos no programa anterior a definição exata de fornicação: união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. Sexo antes do casamento. Existe uma certa mentalidade difundida entre os cristãos de que os tempos mudaram, os costumes também mudaram, e é preciso que a igreja se acostume com essa mentalidade. Os tempos mudam, isso é indiscutível. As mentalidades também são passíveis de mudança, isso é um ponto pacífico, mas a palavra de Deus não muda. E se há mudança de comportamento, não significa dizer que há legitimidade nessa mudança. E ainda que algumas pessoas, até sacerdotes, tentem legitimar aquilo que a palavra de Deus nunca legitimou, aqui nós temos uma questão de coerência com a palavra que está acima de todos nós, a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A fornicação é, sem dúvida alguma, um pecado. Um pecado que, como vimos no encontro anterior, é gravemente contrário à dignidade da pessoa e da sexualidade humana, e também absolutamente uma afronta e um risco para a geração e a educação dos filhos que nascem num contexto não estável, um contexto de fornicação.